E aí, meu jovem, tudo bem? Seguinte, tem um aspecto que, se você não dominar, é praticamente impossível você ir bem em qualquer redação, principalmente na redação do Enem. Esse aspecto ele demonstra que você, primeiro, tem domínio dos elementos da língua, né? Sabe utilizá-los para seus propósitos específicos. Ele demonstra que você sabe raciocinar a partir do conhecimento acumulado que você tem, a partir do seu conhecimento de mundo. E esse aspecto é responsável também pelo entendimento do leitor, por parte do leitor, do seu texto. Se você não conseguir dominar esse aspecto, você pode esquecer de ir bem em qualquer texto que for. Não precisa ser nem ser na redação do Enem, mas aqui a gente está falando da redação do Enem. É um pouquinho escuro hoje aqui porque a minha lâmpada queimou. Não queimou a lâmpada, queimou o negócio da eletricidade. Eu vou ter que chamar um eletricista. Mas daqui a pouco eu vou compartilhar a tela do meu computador contigo. E aí você não vai ter que ficar me olhando assim no escurinho. Eu sei que dá um certo medo. Esse aspecto, primeiro, ele faz parte de uma competência inteira da redação do Enem, que é a competência 4. E quando abordado em alguns cursos, em alguns materiais de redação por aí, ele é bastante subestimado. Em que sentido subestimado? No sentido de que ele é abordado de uma maneira altamente mecânica, até nível de decoreba por vezes, e não é enfatizada a importância desse aspecto. É muito fácil passar listas de palavras para decorar em relação a ele, e principalmente uma teoria chata pra caramba em relação a ele. Porque a teoria desse aspecto aqui, além de ser chata, é complicada, porque tem uns nomes difíceis, anafórico, catafórico, que basicamente não vai auxiliar você a escrever de verdade sabendo a teoria disso aqui. Estou tentando enrolar para aumentar o tamanho do vídeo, para você ficar mais tempo aqui comigo. Na verdade, eu estou falando do elemento chamado coesão, ou do uso dos operadores argumentativos, né? Também chamados de conectivos. Por vezes são conjunções, outras vezes são pronomes, outras vezes são elementos vocabulares. Todos eles são importantíssimos para criar no seu texto esse elemento que é chamado de coesão. E o que é a coesão de uma maneira simplificada? E não é porque eu vou te dar um conceito simplificado que ele seja inferior, pelo contrário. Ele é superior porque você vai entender melhor. A coesão nada mais é do que a linha de raciocínio que guia o seu texto. Tá? Porque os elementos coesivos, eles têm significados intrínsecos. O que essa palavra intrínseco significa? Significa que faz parte deles mesmos, né? Porque os elementos coesivos eles vão indicar oposição, afirmação, negação, afirmação. Eles vão indicar causa e consequência. Eles vão indicar explicação. Eles vão indicar diversos aspectos que fazem parte basicamente do raciocínio do ser humano. E é por isso que eles são tão importantes, para mostrar que você é capaz de raciocinar ao longo do seu texto, que você está seguindo uma sequência lógica, né? E eu sempre falo dessa sequência lógica como algo muito importante em qualquer texto. Para te mostrar a importância disso, e mais do que isso, ao invés de passar um monte de teoria, eu quero te mostrar esses elementos utilizados na prática. Eu vou te mostrar uma redação minha.
através de um texto que eu escrevi para um concurso público em que eu acompanhei os meus alunos. Várias vezes eu já acompanhei meus alunos durante as provas de concurso público. E todo ano eu faço o Enem junto também com alguns alunos, para justamente ter a experiência de fato estar lá, enfrentando aquele desafio, enfrentando aquele tema, assim como eles fazem. Então esse texto que eu vou passar para vocês, eu fiz no concurso da Caixa Econômica Federal de 2014. Ah, professor, eu estou me preparando para o Enem, não estou me preparando para concurso público. Não importa, porque as características de uma boa redação, elas são as mesmas, não importa se você está se preparando para o Enem, para algum vestibular específico ou para concurso público. É tudo igual. Um texto dissertativo argumentativo ele é igual, não importa qual seja a prova que você esteja fazendo. Tá? A única diferença dessa prova aqui, do concurso da Caixa, é que ela não exigia proposta de intervenção na conclusão, sabe? Então, quando a gente chegar naquela parte, eu vou dizer para você, olha, essa aqui é diferente do Enem, mas todo o resto é igualzinho, você pode seguir e a gente vai aprender bastante com esse texto. Essa prova ela tem um caráter interessante porque o meu resultado foi bom também. O concurso da Caixa naquele ano teve, se eu não me engano, uns 5 milhões de inscritos. Pô, é gente pra caramba, né? Se o Brasil tem 200 e sei lá quantos milhões, teve 5 milhões de inscritos, aí 4% da população brasileira, um pouquinho mais. Né? Então é bastante. E a minha nota, ela configurou a segunda maior nota do Brasil. Por que segunda maior nota do Brasil? Porque eu não gabaritei. Teve um errinho que no final do vídeo eu vou falar para você. E vou dizer como resolver esse errinho também, né? Que na época eu não sabia. É uma regra gramatical que eu não sabia na época, em 2014. Né? Então a prova valia 20 pontos e eu tirei 19,93. Ficou um pouquinho ali do gabarito. Mas ok, isso é o de menos. Agora eu vou compartilhar a tela do meu computador contigo para a gente analisar essa minha relação. O tema dela era os benefícios e os malefícios da tecnologia. Tá? Eu vou continuar no cantinho da tela e agora você está vendo a redação inteira na sua tela. Então, ok, benefícios e malefícios da tecnologia. Os textos de apoio traziam algumas informações, alguns dados envolvendo estou gaguejando, né? Envolvendo alguns dados sobre obesidade infantil, tá? Principalmente em razão do excesso de horas que essas crianças ou jovens ficavam na frente do computador. Tá? Eu lembro que esse era um dos textos de apoio. Tá? Aí eu começo a redação, vejam que eu uso um título, tá? Porque naquele concurso era obrigatório. No Enem você sabe que não é obrigatório o título. Eu recomendo sempre que você não use título, porque é um elemento a menos para se preocupar e uma linha a menos para você desperdiçar. Porque se você está começando a escrever redação para o Enem, a estudar redação para o Enem, você pode achar que 30 linhas é muito e você não consegue alcançar esse número. Agora, conforme você for evoluindo assistindo meus vídeos, você vai ver que vai faltar linha. Você vai achar 30 linhas como sendo pouco. Então vamos economizar essa linha do título. Tá? Não escreva título na sua redação do Enem, porque não é obrigatório, então não vamos se preocupar com isso. Beleza? Mas a minha redação tinha título, e o título era Apocalípticos Integrados, : uma polaridade excludente. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê desse título, tá? Não vou explicar agora porque não vai fazer muito sentido para você. A minha introdução começa assim, ó. Cada vez mais, os avanços tecnológicos têm marcado as relações sociais, culturais e econômicas no mundo em que vivemos. Tal cenário criou um ambiente em que impactos positivos e negativos levaram à reflexão sobre os reais benefícios dessa evolução, uma vez que as novas gerações mostram-se fortemente influenciáveis pelas maravilhas que o brilho das telas pode lhes proporcionar.
Olha só, essa é uma introdução típica em que eu faço o quê? Eu vou contextualizar o tema, eu vou dizer que esses avanços tecnológicos eles estão marcando as relações do nosso mundo, eu vou definir que tipos de relações são esses, né, sociais, culturais e econômicas. Eu vou dizer que esse cenário ele criou um ambiente de reflexão sobre isso. E aí eu vou deixar claro, e essa é a minha tese, vou deixar claro que as novas gerações são influenciadas negativamente, além de positivamente, porque a tecnologia é algo que atrai, né? E eu uso até uma metáfora para isso, eu uso o brilho das telas, né? As maravilhas que o brilho das telas pode lhes proporcionar. Tudo bem, a nível de ideia é bem simples. Agora vamos olhar para os elementos coesivos aqui, que é o foco dessa nossa aula. Olha só, primeiro, aqui na primeira frase, que é o meu tópico frasal, eu digo assim, ó, cada vez mais os avanços tecnológicos têm marcado as relações sociais, culturais e econômicas do mundo que vivemos. E aí já na segunda, no início da segunda, eu digo assim, ó, tal cenário criou um ambiente. Esse tal cenário, ele já é um elemento coesivo. Porque você pensa assim, ó, que cenário que é esse? Que cenário que é esse? Estou usando uma ferramenta nova aqui, uma caneta. Um aplicativo chamado Epic Pen. Caneta épica, só que fica meio tremido, não estou gostando muito até agora. Esse elemento aqui, tal cenário, ele retoma toda a ideia da primeira frase, né? Porque é um cenário que eu abordo nessa primeira frase. É um ambiente marcado por relações diferentes. Então isso aqui já é um elemento coesivo, né? Ele usa ali esse tal junto com uma palavra que em si retoma e significa tudo o que eu falei anteriormente. Tá? Você vai ver que os elementos coesivos, basicamente, ou eles retomam algo anterior do texto, ou eles antecipam algo que a gente vai falar daqui a pouco. Desculpa. É por isso que eles são uma espécie de fio condutor que vai entrelaçando as partes do nosso texto. Então esse tal cenário aí é um primeiro elemento coesivo, olha. E aí eu continuo. Tal cenário criou um ambiente em que impactos positivos e negativos. Esse em que também é um elemento coesivo, tá? Porque eu estou me referindo ao ambiente. O ambiente em que. Eu já vi algumas pessoas utilizando onde nessa situação aqui. E sabe de uma coisa? É errado. Por quê? Porque o onde, como elemento coesivo, ele só pode retomar a ideia de lugar físico. E criou um ambiente, não está se referindo a lugar físico aqui. Está se referindo a algo meio abstrato, né? Aqui, se fosse, sei lá, se eu estivesse me referindo a um país, a sei lá, um estádio de futebol, digamos assim. O estádio de futebol onde ocorreu o jogo. Aí esse onde está certo, porque eu estou retomando um lugar físico, é o estádio de futebol. Agora aqui, claro que eu posso usar também o estádio de futebol em que ocorreu o jogo. Posso utilizar, não tem problema. Só que nessa frase específica eu não posso utilizar o onde. Eu tenho que utilizar o em que ou o no qual como elemento coesivo de retomada. Tá? Então, mais um elemento coesivo. E aí a gente continua. Tal cenário criou um ambiente em que aspectos positivos e negativos levaram à reflexão sobre os reais benefícios dessa evolução. Olha o dessa aqui. O dessa também está retomando uma ideia de evolução que já está inferida no que eu digo anteriormente. Aqui eu estou usando um pronome demonstrativo, para retomar algo uma ideia que eu já disse ao longo do texto, que eu já usei ao longo do texto. E aí, professor, desta evolução estaria correto? Não. Porque qual a diferença do dessa e do desta? Na escola, geralmente a gente aprende assim. Vou tirar o óculos para não ficar fazendo reflexo. Na escola a gente aprende assim. Desse óculos está bem perto. Ou melhor, deste óculos se o negócio está na minha mão.
desse óculos está pertinho de mim e daquele óculos está lá longe. Essa ideia é correta. Só que dentro de um texto, nem sempre a gente tem essa ideia de posição física das coisas, né? E é por isso que a gente não usa essa ideia quando a gente está escrevendo. Basicamente é assim. O dessa, com 2 S's, a gente usa para retomar algo anterior do texto. E o desta, com ST, a gente usa para introduzir algo que vem logo a seguir, que eu não comentei até agora no texto. Tá? Então, nessa situação aqui, eu estou usando o dessa porque eu já me referi à evolução que eu estou citando aqui nesse texto. Não quer dizer que a palavra evolução vem logo depois, então eu vou usar o desta. Não. A ideia de evolução ela já apareceu antes do elemento. É por isso que eu uso com 2 S's. Tá? E logo depois a gente usa aqui o uma vez que. Esse uma vez que é uma locução conjuntiva. O que é isso? É uma expressão, né, que tem ideia de conjunção e essa conjunção ela tem um significado. O uma vez que ele dá a ideia de que de progressão no sentido de que eu disse isto só porque ocorre aquilo. E esse só porque ele é representado pelo uma vez que. Né? A gente tem uma estrutura de raciocínio aqui. Eu falei isso por causa, aqui está o uma vez que, disso, e aqui está o que vem depois. Tá? É uma estrutura de raciocínio isso aqui. Né? Então, uma vez que é uma expressão conjuntiva interessante. Tá? Ok, e aí a gente vai para o nosso primeiro argumento. Olha só. Eu termino a introdução do meu texto falando assim, ó. Uma vez que as novas gerações mostram-se fortemente influenciáveis pelas maravilhas que o brilho das telas pode lhes proporcionar. Tá? Guarda essa palavra, as novas gerações. Ok? Aí eu começo o meu primeiro argumento. Ao lado desses jovens, os defensores das novas tecnologias, já definidos por Humberto Eco como o grupo dos integrados, salientam seus pontos positivos. Olha só. Como é que eu começo esse texto? Eu começo com ao lado desses jovens. Só que quem são esses jovens? Eu estou retomando a ideia das novas gerações que eu peguei aqui em cima. Nossa, risquei tudo, peraí. Apagar. Eu estou retomando a ideia das novas gerações. Na borracha. Aqui. Ou seja, eu uso o pronome mais o pronome mais uma palavra que defina, né, quase um sinônimo para retomar a ideia das novas gerações. Então eu digo assim, ao lado dessas novas gerações, né, tem um grupo que são os defensores das novas tecnologias. Esses caras, eu já sabia. Quando eu escrevi essa redação, eu tinha um conhecimento de mundo, de um livro, de um pensador chamado Humberto Eco. Esse livro se chama Apocalípticos e Integrados. E nesse livro, ele fala justamente dos defensores das novas tecnologias e daqueles que dizem que não, que são contra as novas tecnologias. E nesse livro ele chama os defensores de integrados, e eles chamam aqueles que são contra de apocalípticos. Então perceba a relação que eu faço aqui no meu texto. Né? Então basicamente eu estou dizendo aqui, ó, os defensores das novas tecnologias, eles foram definidos pelo Humberto Eco como integrados, e eles salientam os pontos positivos das novas tecnologias. E olha os seus aqui. Esses seus retoma quem? Retoma as novas tecnologias, né? Ó, os defensores das novas tecnologias, já definidos por Humberto Eco como integrados, salientam seus pontos positivos. Pontos positivos de quem? Das novas tecnologias. Só que usa o pronome possessivo aqui, os seus, para retomar uma ideia que eu já falei antes. Tá? E assim eu vou costurando o meu raciocínio. Tá? Agora, esse meu tópico frasal aqui, ele está dizendo basicamente o quê? Ele está dizendo
que no meu parágrafo, o tópico frasal é a primeira frase do parágrafo, tá? Ele está dizendo que no meu parágrafo eu vou mostrar os pontos positivos da tecnologia, certo? Por quê? Porque eu estou dizendo, ó, os defensores das novas tecnologias salientam seus pontos positivos. O que o meu leitor espera se ele ler essa primeira frase do meu parágrafo? Ele espera que a seguir venham quais são os pontos positivos dessas novas tecnologias que esses caras, os integrados, defendem, né? E é por isso que agora... Estou com ar no estômago. É por isso que agora vem uma técnica de argumentação que eu gosto muito, que é a técnica dos elementos concretos. Eu vou dizer quais são os elementos positivos que esses caras defendem. Aí eu digo assim, ó, falam da enorme rapidez no âmbito das telecomunicações, está aí um ponto positivo, com recursos como a internet e telefonia móvel, eu detalhei um pouco essas telecomunicações. 2. Dos avanços no tratamento e prevenções de doenças e principalmente da democratização do acesso à informação, algo que vem alterando inclusive o papel da escola em nossa sociedade. Então eu destaquei 3 pontos positivos, ó, a rapidez no âmbito das telecomunicações, tá? Esse é o 1. Nossa, nem vou tentar fazer desenho aqui porque está muito feio. Deixa eu limpar minha tela. Ó, então eu tenho aqui, ó, rapidez no âmbito das telecomunicações. Aí eu defino um pouco aqui dizendo que é a internet e telefonia móvel, né? Eu digo avanço no tratamento e prevenção de doenças e principalmente a democratização do acesso à informação, tá? Eu falo elementos concretos. Se eu falei que tem pontos positivos, estou dizendo quais são, né? Ok. E aí terminou o meu argumento. Como é que eu termino esse parágrafo? Dizendo assim, ó, todos são argumentos plausíveis, mas deixam de lado aqueles levantados pelo grupo dos apocalípticos, para usarmos ainda os termos do grande teórico italiano. Olha só como eu uso os elementos coesivos nesse parágrafo. Primeiro, lá quando eu digo, ó, falam da enorme rapidez no âmbito das telecomunicações. Isso aqui é um verbo, inicio a frase com um verbo, que não deixa de ser um elemento coesivo, porque eu estou retomando quem é que falam. Justamente esse grupo dos integrados, né? E aí eu continuo, ó, algo que vem alterando, inclusive. Este algo aqui nada mais é do que uma forma de retomar a democratização do acesso à informação. Eu estou dizendo que isto é algo que vem alterando, inclusive, que também é um elemento coesivo, porque eu estou dizendo que é uma informação a mais do que eu já falei, o papel da escola na nossa sociedade. Isso aqui do papel da escola na nossa sociedade é interessante, porque lá na minha introdução eu estou dizendo que os avanços tecnológicos têm marcado as relações sociais, culturais e econômicas do mundo em que vivemos. E aqui eu estou citando a escola, que não deixa de ser um papel social, né, até cultural em certa medida. Tá? E aí eu termino assim, ó, todos são argumentos plausíveis. Todos. Quem são esses todos? Os que eu acabei de citar, só que eu estou retomando, né? Mas deixam de lado aqueles levantados pelo grupo dos apocalípticos. Então, aqueles levantados pelo grupo do apocalípticos são aqueles que eu vou citar a seguir no próximo parágrafo. Vejam a estrutura que eu estou usando aqui. Eu estou usando uma estrutura de pontos positivos e a seguir vão ser pontos negativos, né? Só que já no meu parágrafo de pontos positivos, eu estou antecipando que a seguir vem os pontos negativos. Eu faço isso na última frase. É um amarramento do meu texto, é uma costura entre as partes do texto. Isso que é a coesão, e é assim que eu demonstro que eu estou raciocinando antes mesmo de chegar naquele ponto do texto, que eu já planejei o que eu ia falar antes de escrever. Tá? E aqui é claro, eu digo para usarmos ainda os termos do grande teórico italiano. Quem que é o grande teórico italiano? É o Umberto Eco que eu citei lá em cima. Só que eu cito ele novamente usando outros termos, outras palavras, e isso também é um elemento coesivo. Tá? Ok. Aí vamos ver como é que ficou o meu próximo argumento. Não é borracha, é limpar a tela. Aí eu começo assim, ó.
esse grupo que demoniza tais inovações encontra respaldo em diversas situações negativas geradas por elas. Olha só que interessante. Tem vários aspectos coesivos aqui. Tá? Primeiro, esse grupo que demoniza tais inovações. Opa. Quem que é este grupo? É o grupo dos apocalípticos, que eu citei logo assim. Tais inovações. Quais inovações? Aquela que eu já citei. As inovações tecnológicas. Encontra respaldo em diversas situações negativas geradas por elas. Por elas quem? Por tais inovações. Tá vendo como eu vou retomando e amarrando todas as partes do texto o tempo todo através de elementos coesivos? E são elementos coesivos diferentes entre si, não são sempre os mesmos. E o Enem ele quer que você faça isso, que você demonstre que é capaz de utilizar diferentes elementos coesivos, não sempre o mesmo, tá bom? E aí, ok, meu tópico frasal aqui está dizendo que eu vou falar de elementos negativos. Então, qual vai ser a minha técnica argumentativa a seguir? Vai ser de novo a técnica dos elementos concretos, porém, agora eu vou falar de elementos negativos. Olha só, como exemplos, pode-se citar o sedentarismo por parte dos jovens, que vem gerando doenças atreladas ao aumento das taxas de obesidade nos países em desenvolvimento. Então, o meu primeiro elemento negativo é um dos aspectos que estava sendo citado nos textos de apoio. E é assim que se usa os textos de apoio, para tirar dados, informações, não é para ficar copiando e também não é para ficar só para bonito. Você tem que usar alguns dados isolados que os textos de apoio te dão. Principalmente no Enem, que muitas vezes eles te dão gráficos. Aqueles gráficos ali são ouro na hora de você argumentar na redação do Enem. E é assim que se usa. Pega uma informaçãozinha aqui, outra ali e coloca no meio do seu argumento. O avaliador vai gostar disso, porque ele vai entender que você é capaz de interpretar gráficos e informações em defesa de um ponto de vista. E isso é a competência 3 da redação do Enem. Tá bom? Olha só que dica boa. Então, o primeiro elemento que eu citei foi o sedentarismo por parte dos jovens. Segundo, a onda de crimes virtuais que a inexistência de legislação específica permite. É o segundo. E ainda a possibilidade de disseminação irrestrita de informações falsas ou errôneas. Olha só interessante aqui. O e ainda, ele é um elemento coesivo, né? Porque eu estou dando um adicional, eu estou acrescentando uma informação. E mais interessante ainda é o seguinte, ó. Lá nos pontos positivos, eu falo da democratização do acesso à informação. Por quê? Porque na internet está tudo disponível, né? Um ponto positivo, legal. Se eu quero conhecimento, eu vou atrás e eu vou encontrar. Agora, no ponto negativo, eu uso a mesma ideia, só que analisando o ponto negativo disso. Qual é o ponto negativo de ter tanta disseminação de informações? O ponto negativo é que dá para disseminar informações falsas ou erradas. E eu uso isso como ponto negativo. Né? Ou seja, o avaliador vai entender que eu sou capaz de pensar sobre um aspecto, mas olhar o todo em torno desse aspecto. Olhar o que é bom nele e olhar o que é ruim nele. E é isso que eu estou querendo mostrar para você e dizer para você sobre a capacidade de raciocínio que um avaliador busca. E o seu texto tem como demonstrar isso. Tá? Ok. E aí eu faço assim, ó, para deixar claro que esse foi meu raciocínio, eu digo assim, ó, a possibilidade de disseminação irrestrita de informações falsas ou errôneas, o que põe em xeque a referida democratização do acesso a esse bem. O que é pôr em xeque? É colocar em perigo, né? É colocar em dúvida, é questionar. Né? Então, e eu uso elementos coesivos para isso. Este o que ele retoma toda a ideia de disseminação irrestrita de informações falsas e errôneas, a referida democratização do acesso. Por que é a referida? Porque eu já citei aqui em cima no meu argumento 1, tá? A esse bem. Qual bem? O acesso ao conhecimento, o acesso às informações, ele é um bem. Né?
Mas a gente, através dessa análise do que é positivo, do que é negativo, a gente colocou em perigo a democratização do acesso a essas informações. Porque essas informações podem ser erradas. Esse é o raciocínio. Tá? Então vê como eu uso os elementos coesivos, mas não simplesmente por usar, para amarrar o meu raciocínio. E é isso que é importante. Tá? E vamos ver a conclusão agora. A conclusão, como eu já falei para você, nessa prova, não era obrigatório uma proposta de intervenção. Tá? Mas eu faço uma espécie de proposta mesmo assim. Não era obrigatório, mas também não era proibido. Né? Olha o que eu falo. Em vista do apresentado, e olha como isso já é um elemento coesivo, né? Em vista do apresentado, o que eu fiz? Eu basicamente retomei tudo que eu falei ao longo do texto com uma expressão única, em vista do apresentado. Torna-se importante salientar que a tecnologia trouxe inegáveis benefícios à vida contemporânea. Né? Ou seja, eu estou retomando aquilo que eu falei ao longo do texto. Só que tem um contraponto. Eu vou fazer um contraponto agora. E qual elemento coesivo eu vou utilizar? Bom, tem que ser um elemento coesivo de contraponto, de um adversativo. Né? Eu escolhi usar o apesar disso. Ou seja, trouxe inegáveis benefícios, porém, apesar disso, mas, contudo, no entanto, entretanto, todavia, tá? Todos esses eu poderia ter usado. É imprescindível que seu uso seja feito de maneira ponderada e consciente, de forma a reduzir ao máximo os riscos que pode representar. Então olha só o raciocínio, né? O raciocínio é o seguinte, ó, é inegável que a tecnologia trouxe benefícios para o nosso mundo. Porém, é imprescindível que a gente use, que o seu uso seja de forma consciente e ponderado. Porque assim a gente vai mitigar, vai reduzir esses pontos negativos. Né? Aí eu acrescento mais uma coisa. Eu comecei afirmando, eu coloquei um contraponto, agora eu vou acrescentar. Como é que se acrescenta? Com o elemento coesivo de acréscimo. E eu uso aqui o além disso. Podia usar um ademais, podia usar um e também. Vários elementos aqui. Eu uso além disso porque é o mais simples, não precisa criar coisas malucas. Tem muito operador argumentativo que é um negócio assim, pedante, sabe? São umas palavras que ninguém sabe, ninguém vai entender, a não ser um técnico lendo essa palavra. Não precisa, seu texto pode ser simples. Tá? Então, além disso, a criação de uma legislação específica quanto ao uso da rede mundial de computadores é urgente. Quem sabe estejamos próximos disso, no Brasil, com o Marco Civil da Internet. Você deve ter visto que ao longo do meu texto, eu disse lá que um dos problemas, um dos pontos negativos, está aqui, ó, é que a onda de crimes virtuais ela ocorre por causa da inexistência de legislação específica. Tá? Então, na minha conclusão, eu vou dizer assim, ó, a criação de uma legislação específica quanto ao uso da rede mundial de computadores é urgente. Tá? E vê que eu não uso internet porque rede mundial de computadores é um pouquinho mais bonito aqui. Acho que eu já tinha usado internet ao longo do texto também. E aí eu digo assim, ó, quem sabe estejamos próximos disso no Brasil com o Marco Civil da Internet. Na época, que era o ano 2014, estava se comentando sobre esse Marco Civil da Internet. E eu sabia. Por quê? Porque todos os dias eu estou focado em aumentar o meu conhecimento de mundo. E é isso que eu venho dizendo para você. O ponto mais importante para você ir bem em qualquer redação é ter muito conhecimento de mundo. Né? Claro que não é o único, mas é o ponto mais importante. Então, aqui nesse texto, eu uso o meu conhecimento de mundo, mas só ele, sozinho, não ia resolver. Eu uso os elementos coesivos para amarrar as partes do meu texto, para mostrar que o meu raciocínio ele tem um início, um meio e um fim. E, através disso, eu consegui, e veja bem, leiam esse texto de novo, passa o vídeo de novo e vê como esse texto é simples. Não tem nada, não tem nenhuma maluquice,
Não tem nenhuma citação bombástica. Tem só, ok, o meu conhecimento de mundo ali do Humberto Eco, né? Eu sabia que o livro existia, eu utilizei a ideia dele e tal, para dar a linha principal de raciocínio, mas não tem nenhuma palavra muito difícil, não tem nenhuma ideia do outro mundo. Simples, simples, é um raciocínio que começa e termina utilizando os elementos coesivos para demonstrar o meu conhecimento de mundo. E assim eu consigo ser a segunda maior nota no Brasil num concurso com 5 milhões de inscritos. Você acha que medicina tem muito aluno por vaga? 5 milhões de inscritos tinha em torno de 1.500 alunos por vaga. E eu passei nesse concurso, só não tomei posse, mas eu passei, fiquei, acho que entre os 200 primeiros, de 5 milhões de inscritos. Razoável, né? Então eu espero que tenha gostado desse vídeo e tenha mostrado para você como utilizar os elementos coesivos de verdade. Claro que eu falei de outras coisas porque é sempre legal a gente ir acrescentando, porque o texto ele é um emaranhado de vários elementos que vão se entrelaçando e vão se fundindo para criar um raciocínio legal sobre alguma coisa, né? Mas o foco disso aqui eram os elementos coesivos. Se você quer baixar esse texto aqui em PDF, faz o seguinte, ó. Entra no meu grupo do Telegram. Eu vou deixar o link nos comentários aqui embaixo. Você entra no grupo e eu vou deixar disponível lá para você baixar em PDF. Tá bom? Um grande abraço do professor André Gazola e a gente se vê por aí no próximo vídeo ou num outro lugar mais escurinho, porque hoje estava bem escurinho esse lugar, né? Um grande abraço do professor André Gazola. Até mais. Eu falei para você que no final do vídeo eu ia explicar qual foi o meu erro para não gabaritar e acabei esquecendo, né? Se você reparar, a minha redação ela começa com cada vez mais. Tá? E o que é cada vez mais? Cada vez mais é um adjunto adverbial, é uma expressão adverbial. Né? De tempo, de progressão, do que você quiser aí. A grande questão é que a regra de vírgula que rege essas expressões em início de frase é assim. Se você tiver uma expressão adverbial com 3 ou mais palavras em início de frase, a vírgula é obrigatória logo depois dela. Agora, se essa mesma expressão tiver 2 ou menos palavras, a vírgula é facultativa. Então, no meu texto, como o cada vez mais tem 3 palavras, eu deveria ter usado a vírgula obrigatoriamente logo depois dessa expressão. Eu não usei, na época eu não sabia essa regra gramatical. Então você não vai errar, porque agora você sabe.